Vamos rezar para o Rodrigo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai, Filho e Espírito Santo. E vai. Amém. Vamos cantar mais uma vez o refrão? Vem, Espírito Santo. Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Amém. Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado e glorificado. Aplauda Jesus. Podemos assentando, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine para sempre. Amém. Que alegria estar aqui com vocês nessa noite, como o padre disse. E hoje é uma noite para mim muito especial, porque exatamente há um ano atrás, exatamente no dia 24 de julho de 2024, eu iniciava o programa Dia a Dia com Maria nas Sagradas Escrituras, na quarta-feira. E quando o padre chamou, eu falei: ô padre, você sabia disso? Ele falou: estou sabendo agora. Então foi uma coincidência, porque por esse último mês eu fiz um programa diferente, especial, trazendo convidados maravilhosos, até gravei, filmei, uma correria, e graças a Deus foi muito bom. Eu tive lá o Wagner Souza, o Tiquidum, que também é psicanalista, é teólogo, está para lançar o livro dele, né? A Casa sobre a Rocha, um livro para família, para restauração, e ele falou sobre cura interior com Nossa Senhora. Na outra semana teve o Ederson Mendes, que é reitor do colégio Virtus Dei, lá em Sete Lagoas, e também um dos fundadores, né, do Instituto Chama de Deus, falou sobre pedagogia. No outro dia foi David Roger, psicólogo, já esteve aqui, falou sobre o autoconhecimento. Depois teve um bate-papo com o padre Giovanni, que é administrador paroquial lá da paróquia São Pedro. Depois foi a Daiane Silva, psicóloga especialista em psicologia tomista. Tudo isso está lá no canal também no YouTube. Foi um mês especial e hoje eu finalizo esse um ano, né? Na verdade não finalizo, né? Eu comemoro com vocês. Com Jesus, ó. Faz assim no seu peito assim, ó. Está batendo aí na porta do meu e do seu coração. A pregação de hoje você vai entender que esta passagem, ela é na verdade uma manifestação grandiosíssima do amor de Deus por você, por mim, por cada um de nós. Quando eu estava aqui rezando com todos que vinham, eu dizia sobre isso: antes que nós fôssemos formados do seio de nossa mãe, e providencialmente minha mãe está aqui comigo nesta noite, Dona Elza. Antes que nós fôssemos formados, Deus já nos chamava pelo nome, és meu. No entanto, há necessário que você abra esta porta desde o seu interior. O padre está fazendo toda uma convocação, ainda tem algumas vagas, não tem, padre? Por retiro para os jovens, para que os jovens venham experimentar aqui, no próximo final de semana, o encontro de 2 dias intensos da obra da graça de Deus. Mas esta pregação, ela se estende a todos nós, porque Deus está a bater, a nos chamar. E uma das questões que muitos pensam é que Deus nos abandona. E hoje, nesta passagem, é necessário observar que não é Deus que nos abandona, somos nós muitas vezes que abandonamos a Deus. Fala quem está do seu lado: olha, Deus nunca te abandonou. Fique esperto. Estou achando que eu sei que está abandonando Deus. E nós vamos aprender hoje com o que Deus fala pela igreja, lá no livro do Apocalipse,
quando ele escreveu para o povo de Laodiceia. E o tema é: eis que estou à porta e bato. Peguem comigo Apocalipse capítulo 3, versículo 14. É o último livro da Bíblia, então está fácil de pegar. Apocalipse no capítulo 3, do versículo 14. Ao anjo da igreja, mensagem a Laodiceia. Amém? Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Antes fosse frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro provado ao fogo, para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Eu repreendo e castigo aqueles que amam. Reanima, pois, o teu zelo e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo. Ao vencedor concederei assentar-te comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavras do Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Amém. Gente, eu li a mensagem toda. Aqui em Apocalipse, São João escreve. Vamos primeiro entender um pouquinho quem era a igreja de Laodiceia. Laodiceia era uma cidade muito rica. Era tão rica que no ano 30 depois de Cristo houve um grande terremoto e a cidade foi destruída, devastada. E até mesmo o Império Romano quis ajudar financeiramente para aquela cidade se reconstruir. E os moradores disseram: não precisa, nós reconstruiremos esta nossa cidade. E realmente, eles reconstruíram a cidade com tudo o que eles tinham de recursos próprios. De tão rica que era aquela cidade. Então aqui nós vemos uma mensagem. A igreja de Laodiceia, ela foi muito evangelizada e tinha uma proximidade muito grande com o apóstolo Paulo. Aprenderam com São Paulo. Eram autossuficientes, fomos evangelizados. Só que quando nós caminhamos e chegamos no momento da nossa vida em que Deus nos agracia, pode ser com abundância, seja qual ela for, seja de conhecimento, de riqueza também, temos que tomar cuidado com uma coisa, chamada autossuficiência. E aqui nós vemos uma mensagem de Deus, e Ele diz: eu repreendo aquele que amo. Hoje o Senhor está a repreender Laodiceia e também está a nos repreender. Em 2018, a renovação carismática, esse foi o tema do ano inteiro, que rezaram. Esse versículo 20, eis que estou à porta e bato. E Deus ali fez com que todos acordassem. Por quê? Porque assim como Laodiceia, e assim nesta noite, existem muitos que estão se considerando autossuficientes da graça de Deus. Pode vir aqui, pode assistir pelos meios de comunicação, pode ouvir a Rádio Gospel Mira, mas está se distanciando do Senhor, está esfriando na fé, a chegar a um ponto de não estar nem frio, nem quente, está morno.
Mas nessa noite, o Senhor quer incendiar o meu e o seu coração. Amém? Não é noite de ficar frio. Não é noite de deixar essa mornidão. A própria palavra diz que o Senhor disse: antes fosse frio ou quente, mas como é morno, irei vomitar-te. Olha que palavra difícil. De não estar mais dentro de Deus. Ser regurgitado, vomitado para fora. O Senhor nos quer quente. E é por isso que Ele envia o seu Espírito Santo. Principalmente para curar em nós a primeira coisa que se chama autossuficiência. Repita comigo: eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. E aqui vai dizendo sobre Laodiceia: sois ricos. Você é rico, mas infelizmente você diz: faço bons negócios, nada necessito. Não sabes que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A verdadeira felicidade, ela vem de quando nós conhecemos o Senhor. E engraçado, esse mês para mim ele é carregado de significado, o mês do sangue de Cristo. No dia 13 eu fiz 22 anos do meu encontro pessoal com Deus. Minha mãe está aqui, não deixa eu mentir. Eu nos meus 17 anos chegava em casa das bagunças, das esbórnias, bebia, das farrinhas. E minha mãe ficava rezando o texto. Era muito devota a Nossa Senhora. Rezando o texto, né, dona Elza? E aí eu comecei a chegar, ela trabalhava em 2 escolas, estudava, professora de português, aposentada, agora. E ela estava lá rezando, tarde da noite, eu já na minha independência, já ganhava meu dinheirinho. E aí um dia eu comecei a chegar, ela estava dormindo, eu fiz uma brincadeira com ela, falei: mãe, a senhora desistiu de mim, essas rezas da senhora não estão adiantando nada. Olha que atrevido. Ela olhou para mim, padre, falou assim: eu não desisti de você não. Olhou dentro do olho, falou: eu coloquei você aqui, ó, no meu terço. Eu rezo e entrego você para Nossa Senhora, mas fica calmo, ela vai pegar você. E agora faz 20 anos que Nossa Senhora me pegou e eu estou aqui comemorando junto com minha mãe. Obrigado, mãe. Porque a gente se acha autossuficiente. Porque basta apenas eu vou a missinha aqui, eu rezo um pouquinho ali, e não se coloca ao serviço de Deus. E nós estamos vivendo uma coisa terrível. Eu tenho acompanhado nos grupos de oração, até mesmo aqui na Casa da Gospel, tem gente aqui de vários cantos, de várias cidades. Eu vim de 7 Lagoas. Isso aqui costuma ficar muito mais cheio. E nós estamos vendo um minguar, um esvaziar. Os grupos de oração estão vazios, as pastorais estão vazias, as missas estão esvaziando. As pessoas não estão sentindo ali. E muitos estão se tornando católicos frouxos, mornos. Porque acho que já é o bastante. Porque eu me cansei. Porque lá na igreja, e porque o padre, e porque aquele ministro, e porque aí você começa a inventar desculpinhas, e começa a se afastar do serviço de Deus, achando-se autossuficiente. E aqui Deus dá uma ordem: olha, compre de mim ouro purificado, compre de mim colírio. Se vocês não sabem, na Laodiceia havia um grupo muito grande de pessoas que estudavam na medicina, na parte da oftalmologia. Então existia muito colírio, existia os melhores medicamentos e colírios eram de lá. Mas estavam eles cegos. E é por isso que o Senhor diz: compre de mim colírio, o meu colírio. Quando a gente começa a pensar e começa a se desesperar, sim, o Brasil está vivendo um momento delicado, mas sempre esteve. Tem anos e anos que nós estamos sendo subjugados, roubados, taxados. Quantos anos? Mas o Senhor nos trouxe aqui. E nós não podemos admitir que estas coisas aconteçam conosco e pensar que Deus nos abandonou. E quando nós estamos ficando divididos, no grego, o versículo 20
a tradução correta ela é um pouco diferente, porque aqui está escrito, eis que estou à porta e bato. Mas a tradução do grego, o ideal mesmo, é um pouquinho diferente. O que seria mais correto é, eis que estou à porta batendo. E qual a diferença entre bato e batendo? Eu chego lá na sua casa e espero. Agora eu chego lá na sua casa, já vou. Eu disse que já vou. O Senhor está insistindo, e Ele mesmo vai ensinar, como que na parábola, daquele que estava a bater na porta do vizinho, falando, me ajuda, eu estou sem pão lá em casa, eu cheguei em visita, e o vizinho dormindo fala, já vou-me embora, já deitei, vai-se embora, e aí ele continua insistindo, batendo na porta, batendo, e o moço tem que fazer o quê? Levanta, fala, eu vou levantar, por causa da insistência. Deus no seu amor, Ele insiste com você, pelo amor de Deus, católico, católica, ame o Senhor. Nesse momento nós tivemos aqui um momento maravilhoso da bênção mais esplendorosa que pode existir, a bênção de um sacerdote ordenado com o Santíssimo Sacramento no ostensório e abençoando-nos. A bênção do Santíssimo, ela é a cura maravilhosa. Se queres receber muitas graças, visite muitas vezes Jesus no Santíssimo Sacramento. Se queres receber poucas graças, visite Jesus poucas vezes no Santíssimo Sacramento. E a gente não está indo visitar Jesus, e nós vamos esfriando desde o acordar. É hora de estabelecer, gente, a graça santificante, como o padre disse, ela é rompida com o pecado. É necessário então buscar o Senhor nos sacramentos da manutenção da fé. E aí você está aqui, eu te pergunto, quanto tempo que você não se confessa? Graças a Deus tem um povo aqui da Gospel que vem todo sábado, né? Primeiro sábado do mês, e às vezes ainda procura o padre ali, tem um padre atendendo confissão ali, não tem? Glória a Deus pelo padre que está lá, abençoa a vida dele. Então você que fica aqui, às vezes está precisando confessar, aumenta aquela fila lá no fundo ali, ó. E fala com o Padre seus pecados, assume a obra de Deus na sua vida. O Senhor está a chamar, e feliz é aquele que deixa Jesus entrar. Tem hora que a gente vai ficando tão fraco, e vai ficando tão acuado. Esses dias eu vivi uma graça tão grande na minha vida, lá na minha casa. A minha casa, embora seja um bairro distante, mas é tranquilo, às vezes eu fico lá na porta, olhando, as meninas brincam e tudo. E aí eu estava na hora de deitar, colocando as meninas lá, elas dormem um pouco mais cedo, e um batuque, padre, mas um batuque do ziriguidum. Falei, gente, mas que coisa é essa? Que inferno é esse? De onde que está vindo isso? E eu tenho aumentado, eu fui ficando incomodado, eu estava ficando nervoso. Falei, vou mostrar. Fui lá diante da minha imagem de Nossa Senhora, puxei a minha arma, como diz São Padre Pio, coloquei meu joelho no chão e comecei a rezar o meu rosário da Ave Maria. Falei, não vai descer capeta nenhum aqui perto. E vem Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, antes de acabar o meu rosário, ele já tinha parado com tudo, por honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nunca mais voltou. E se voltar, eu vou sapecar o rosário mesmo de novo. Você tem que se posicionar. Se a situação está difícil, é porque nós estamos rezando pouco. O Senhor nos corrige, e Ele está batendo, está chamando, e está convidando. Você que veio aqui, você que está buscando uma resposta de Deus, na obra redentora do amor de Cristo, Ele te busca. É necessário você assumir a graça de Deus na sua vida. Veja, tem gente que está correndo atrás da graça, sendo que a graça de Deus é assumida. A graça de Deus é assim como acontece o milagre. Vou ensinar para você. O milagre acontece assim: a graça de Deus é como uma chuva torrencial lá, ela cai a todo momento, e
Por que o milagre não está acontecendo na sua vida? Porque há uma situação. O milagre se concretiza para a honra e glória de Deus quando você eleva a sua fé e abraça, assume esta graça. Qual graça que você veio pedir? Qual a necessária você quer? Qual santidade? Qual o pecado que está lutando, meu querido? A graça está aqui, ó. Mas fala: Senhor, como nós gritamos aqui, Jesus, filho de Davi, me cura. Eu acredito. Ouve, honra a minha fé, e a sua fé se eleva, e essa graça acontece, e o milagre vem. Na hora de Deus, na vontade de Deus, todas as vezes que alguém perguntou para Jesus, ele disse: quero. Olhem, até mesmo aquela mulher hemorroída, que tinha uma hemorragia há anos e anos e anos e anos, ela foi e falou: se ao menos tocar na veste do Cristo, eu serei curada. E Cristo, para uma força, saiu de mim. Olha, ele estava saindo, ele estava andando, e ele foi tocado e foi curado. A sua fé precisa elevar-se, e para elevar a fé, nós precisamos de todo momento acreditar que sem Deus eu não posso fazer nada. Sem mim nada podeis fazer, disse Jesus Cristo, nosso Senhor. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, nada podemos fazer. Em Romanos, no capítulo 7, está escrito: querer o bem está em mim, mas não está ao realizá-lo. Não faço o bem que quero, só faço o mal que aborreço, o mal que não quero. Senhor Jesus, me ajuda no meu trabalho hoje. Ao acordar, faz a sua oração. Vem, Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Tu estás comigo. Amém. Oh glória. Vem de Espírito Santo, enche os corações. Faça minha oração inicial. Apresenta o meu dia. Esquece um pouco o celular no começo. Faça a sua oração inicial. Entregue-se ao Senhor. Vem, Espírito Santo. E vou trabalhar. E vou professar a fé na minha profissão. Como professora, como instrutor, como pedreiro, como médico, como lojista, empreendedor, como diarista, como mãe que fica em casa. Eu vou professar a minha fé com atos. A cada momento, eu tenho a graça de buscar o Senhor no Santíssimo Sacramento também durante a semana, eu vou. Tem gente que mal está indo à missa aos domingos, criatura. Eu já vou à missa toda quinta-feira lá na casa da gospel, ainda comum, vou falar com você. Se você só vir à missa aqui, na gospel, dia de quinta, e não está indo no domingo, seu sem vergonha, sua sem vergonha, você está em pecado grave. Porque aqui é um complemento. Honrar dias de guarda, domingos e dias de guarda. Estou errado, padre? Estou errado? Não. Se você tem condições, se você tem condições físicas, se você não está doente, e você tem condição de ir à missa, porque a missa lá perto de casa não é o Padre Oscar. Ou então vem aqui, tem missa aqui 3 vezes durante o domingo, não é? 2 vezes, né? 2 vezes. Mas que não tem aqui, você pode ir ali pertinho. Pega o carro e vai. Então a primeira coisa que nós temos que ter é que nós necessitamos dos sacramentos para aquecer a nossa fé. Nós precisamos de ter uma vida de oração. Senhor Jesus, gente, percebe? A primeira ação do maligno para nos deixar morno é diminuir a nossa vida de oração. Qual que é a primeira ação que acontece? Diminuir a nossa vida de oração. E você começa a esfriar. E vai ficando ali morninho. Está morninho. Não, gente, é para aquecer. É para ser quente. Nossa Senhora pede para rezar o texto todos os dias. É difícil demais para muitas pessoas. É muito difícil. Mas reza. Faça a sua oração. Não se põe o sol sobre tua ira. Reza com o teu esposo, com tua esposa. Você criança, você adolescente, está na hora de rezar também. Já sabe rezar o Ave Maria e o Pai Nosso? Não pode deixar de rezar. Saiba que os pastorinhos, eles rezavam e faziam penitências tão pesadas que até Nossa Senhora falou com eles: calma aí, meus filhinhos. É porque é hora de rezar, eles estavam pegando fogo.
pegando fogo da graça de Deus. E depois da pandemia as pessoas se esfriaram. Ah não, já assisto pela televisão. Que assistir pela televisão, criatura? Se você está aí internado no hospital, aí sim. Se você não está podendo andar, aí sim. Mas ainda vai ficar rezando lá e falando: meu Deus, me dá graça, eu quero te receber na Eucaristia. Senhor, eu te preciso, eu te sustento, eu estou com sede de ti. Padre Vantuil lá de Sete Lagoas costuma falar: domingo sem missa, semana sem graça. Então eu não posso deixar de faltar à missa. Vem aqui na Casa da Gospel, mas vai ao domingo, vai no dia de guarda. É feriado, mas é dia de ir à missa. Receber Jesus. Ah, mas eu não estou em condição de recebê-lo. Mas participe, faça sua comunhão espiritual. Senhor, eu acredito piamente que estás presente no Santíssimo Sacramento, mas não posso recebê-lo agora. Vinde ao menos ao meu coração, ao meu espírito. E faça a sua comunhão espiritual. Mas vá depois ao sacerdote e resolva a situação da sua vida. Talvez está aí um emaranhado de nós. Nossa Senhora desatadora dos nós. Desate essa situação. É um processo de nulidade. Vá em busca. Eu vou trazer depois do programa da Gospel, lá do Dia a Dia com Maria, um casal muito especial, que passou pelo processo de nulidade, hoje estão casados. Vou trazer. Mas eu tenho que ir em busca. Eu tenho que lutar contra o meu pecado. Lutar contra as coisas difíceis. Comprar do Senhor o ouro purificado. Comprar do Senhor o colírio. E como eu compro aquilo que é de graça, buscando, porque já é dado. E Ele está ali batendo. Só que tem uma outra situação. A primeira situação é o quê? Ele vai diminuindo a nossa vida de oração. E quando Ele vai diminuindo a sua vida de oração, segunda situação, Ele te afasta dos sacramentos. Qual que é a segunda situação? Te afasta dos sacramentos. E você já não quer se confessar, fica demorando. Nossa Senhora pede pelo menos uma vez por mês. O Beato Carlos Acutis, São Carlos Acutis, era uma vez por semana que ele confessava. Santo é o pecador que não desiste. Você vai lutando contra aquele pecado. E na imperfeição você busca e confessa-te. Confessa. E busca Jesus na Eucaristia. Está doente, enfermo? Pede o padre para abençoar lá. Padre, me dá a unção dos enfermos, eu estou passando por isso. Pede oração sim ali. Então não posso, primeira coisa, eu tenho que aumentar a minha vida de oração. A segunda coisa, eu tenho que aumentar a minha vida nos sacramentos. Estás casado? Renove sempre com sua esposa, com seu marido, os votos do seu casamento. Pare de ficar falando bobagem aí, ó, de abandonar, de largar. Cuidado. Sacerdotes também correm esse risco de vai esfriando. E quantos amigos sacerdotes estão vivendo uma depressão, um esfriamento? Está faltando adorar Jesus. Porque é fácil? É muito difícil. São Curadás, lá na cidade de Arces, né, no Cura, uma vez teve uma visão espiritual em cima da casa de cada paroquiano, uns demoninhos, um só. Quando ele olhou para cima da casa paroquial, estava parecendo aquele tanto de urubu, assim, ó, aquele monte voando. E ele até pensou: será que eu estou fedendo carniça? Mas não era. É porque atacaria o pastor, dispersaria as ovelhas. Ore pelo teu sacerdote. Se o padre lá não está tendo uma missa tão linda, reze mais por ele. Puxa o teu terço, espanta esse mal. Então ele fica ali, ó, é uma luta diária. Estou a finalizar. Existe um problema muito grande quando eu estava meditando nisso, porque aqui fala que se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Deus se dá no pão, na Eucaristia. A gente está tendo uma vida muito agitada, principalmente aqui na capital de BH, uai. As nossas casas diminuíram. Sete Lagoas também vive como uma grande metrópole, uma cidade urbanizada. E a gente acaba morando em apartamentos, em apertamentos, em casas de Minha Casa Minha Dívida, pequenininho, não é? Não é assim?
E a gente acaba se afastando de alguns costumes que no interior é mais fácil. Porque vem a maldade da cidade, a gente fica ali. Teve uma época que estava tendo uma gangue aqui, que estava entrando em condomínios, jovens de alta classe, entrando em condomínios e roubando as pessoas em apartamentos. Coisa mais estranha, né? E aí a gente acaba, vai petrificando o coração, e a gente começa a se tornar pessoas que não sabem acolher. No evangelho de domingo passado, na leitura, na verdade, nós vimos Abraão acolhendo a Santíssima Trindade na tenda dele. Os 3 homens ali representados, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Abraão acolhe, lava os pés, dá o que comer. E ali Deus fala com ele: ano que vem, quando eu voltar, Sara vai ter um filho nos braços, pela graça da acolhida. A gente começa a tomar raiva de parente, de amigo, e começa a se fechar, e não gosta de acolher. Eu fiz um encontro para casais, dificuldade que está sendo depois do ECC, os grupos, as reuniões depois do pós-encontro, porque se reúne os casais, cada um na sua casa, ninguém quer ir. Eu não vou na sua casa para você não ir na minha. E a gente aprende a não acolher ninguém. E aí vem um missionário, você não acolhe, e você não recebe, e você não quer. É claro, gente, que a gente tem que selecionar. Salomão saiu mostrando todo o reino para lá, para a rainha de Sabá, e ali acabou tudo, Deus castigou. Mas estou falando da graça da acolhida. Se você mora em altos apartamentos, então entre na equipe na pastoral, do sopão, na pastoral de rua, vem aqui na igreja, mas acolha bem as pessoas. Isso, e para os judeus é muito observado, e para os católicos também. Padre Giovanni, que fez o programa junto comigo, ele ficou nesses 17 anos de padre, ele falava: é a primeira vez que eu vim para Sete Lagoas, e como está sendo difícil. É a paróquia mais difícil que eu tive, porque ficava na roça, padre. Lá eu chamava o padre, porque a gente tem gente que pensa que padre não é ser humano, não. Você vai no lugar e fala assim: não, lá tinha uns 40 homens, umas 60 mulheres e um padre, não é? Como se padre não fosse. Padre come, padre gosta de comer, padre gosta de churrasco, não é? Gosta de almoçar. Acolha na sua família, tem o dom da acolhida. Você começa a se fechar, e aí vem o segundo mal. O primeiro mal é esse da autossuficiência. Eu não preciso rezar, eu não preciso de sacramento. E o segundo mal, depois da autossuficiência, é a falta de acolhida. Você começa a se afastar e se fechar. E você se fecha na sua casa, você não quer receber ninguém, você só quer ficar ali assistindo nesses streams aí, filmes e séries, fazendo longas jornadas assistindo. Tem algo errado nisso? Não, mas você não quer acolher ninguém. E se você não sabe acolher, deixa eu falar um negócio com você, você também não sabe receber Jesus. Santa Faustina estava rezando lá na Polônia, e aí bateram lá na porta da casa dela, um mendigo morrendo de fome. Ela foi lá e pegou todo o pãozinho que tinha, e entregou para aquele mendigo, com o maior carinho e amor. Ela entra e vai viver a mística. Ela via Jesus assim como você me vê. Ela é a secretária da misericórdia, dizia o Papa João Paulo II. E Jesus fala com ela: obrigado pelo pão que você me deu, porque fui eu que fui ali te visitar. A doutora Filó, que já veio aqui várias vezes, tem um relato lindo, que ela foi um dia e falou assim, saindo: ô Jesus, vamos tomar um café comigo? E foi, parou o carro, tinha um tanto de gente passando e um mendigo lá sentado. E na hora que ela passou, ele falou: me dá um café, moça? Ela olhou para ele. Nessa hora ela teve a sensibilidade: não, você não vai tomar só um café não, eu vou comprar um pão para você, eu vou comprar um pão de queijo, vem comer comigo. Não, eu só quero um café, eu só quero um café. Ela falou: não, mas eu quero tudo e tal. E foi lá e procurou, entrou. Quando ela voltou, porque ela demorou um pouquinho, né, para comprar pão, comprar não sei o que, o mendigo tinha sumido. Ela pegou o carro e correu. E era um mendigo. Ela falou: não, Jesus, não precisava ser tão ignorante também, né? Ele queria só um café.
Deixa eu te falar, Jesus se disfarça em pessoas, tá? Em situações, não é apenas em morador de rua não, mas é naquele vizinho, às vezes até aquele vizinho chato, ou alguém que você nunca viu. Acolha, seja gentil. São Francisco de Assis dizia que a gente prega muitas vezes, às vezes, utilizai palavras, com atos. O dom da acolhida, seja bem-vindo, destranca essa cara. A acolhida entre as pessoas da sua casa, não é pegar a melhor xícara só quando tem visita não, mas lá para o seu marido, pega a melhor xícara, e toma um café com ele com a melhor xícara. Volte a tomar, almoçar à mesa, volte a acolher, a olhar nos olhos. Aqui na mesa não é lugar de celular não, desliga essa televisão aqui, vamos almoçar. Está na hora do almoço, está na hora do jantar, vem cá à mesa, vamos conversar. Bença pai, bença mãe, Deus abençoe meu filho. Voltar a esses atos, e aí você vai aprendendo a acolher. A acolher. Cuidado, cuidado com esse ser que não quer ninguém, afastando tudo. Porque o Cristo, nós não nascemos para ficar sozinhos. É lindo, é belo os momentos de deserto, ficar sozinho, às vezes a gente precisa, mas a gente tem que saber acolher. O Cristo que bate a porta, Ele está batendo. E com Cristo vem Nossa Senhora. Em Cantos do capítulo, o livro do Cântico dos Cantos, capítulo 5, versículo 2, eu estou finalizando. Está escrito lá: a amada estava a esperar o amado. Então a amada ouve o bater na porta, era o amado, mas a porta estava trancada, e ela diz: pelo menos o teu dedo na fechadura, eu estou aqui a te esperar. E aqui em Apocalipse finaliza como a igreja, a igreja é a noiva, e o noivo é o Cristo. E nós, como corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, estamos aqui a esperar o seu amado, e esse amado veio ao encontro. Abra-se a graça, diga para ele: Jesus, eu não consigo nada sem o Senhor. Meu Deus, eu não consigo nada sem o Senhor. Meu Deus, me ajuda a educar os meus filhos. Meu Deus, me ajuda aqui no meu trabalho. Meu Deus, me ajuda nessa perseguição, dá-me sabedoria. Meu Deus, me ajuda. E eu vou rezando, e eu vou buscando o Senhor no Santíssimo Sacramento, e eu vou iniciando uma novena, e eu começo outra, e eu vou acompanhando o Padre Oscar em tudo que ele vai inventando. É a noite da cura, do milagre, é a noite de não sei o quê, e eu vou fazendo, eu preciso de Ti, Jesus, eu necessito, eu não consigo sozinho, e eu vou buscando Jesus na Eucaristia, e eu vou aumentando a minha vida de oração, e depois eu vou acolhendo. Vem, Senhor, vamos fazer um negócio, pode vir aqui na minha casa. Lá em casa, quando eu era do grupo de jovens, era dia do meu aniversário, minha mãe ficava doida. Uma vez, um dia do meu aniversário, acabou o horário de verão, graças a Deus que não tem horário de verão mais, mas quando eu fiz 18 anos, eu tive 25 horas de aniversário, porque foi no dia 14 de fevereiro que acabou o horário de verão. Então quando deu meia-noite, voltou 1 hora o horário, e era 11 horas da noite. Desceu 11, era 11 horas, desceu 100 jovens do grupo de oração e foi para minha casa. Minha mãe ficou doida, ela ficava: o pouco com Deus é muito, o pouco com Deus é muito, o pouco com Deus é muito. E foi fazendo tudo, e fazia uma pipoca, e inventava um negócio, e fritava um ovo, e fazia uma farofa. E os jovens lá, e jovem, né, comendo, parece que o mundo vai acabar. E o pouco com Deus é muito, e vai acolhendo, e a casa fica alegre. E Deus faz maravilhas. Deixa Deus fazer maravilhas na sua casa. Deixa Ele aquecer o seu lar, deixa Ele te abençoar, que a sua casa seja um lar, que todos sintam a presença do Cristo. E como eu vou proteger a minha casa, Rodrigo? No dia 6 eu faço a bênção lá da casa com giz. No ano, eu vou finalizar aqui com isso, no ano de 1689, Santa Margarida Maria Lacoque, a vidente de Nosso Senhor do Sagrado Coração, enviou e falou com o rei Luís XIV, rei da França, que o Senhor pedia que ele consagrasse todo o reinado e toda a França ao Sagrado Coração,
que cunhasse a imagem do Sagrado Coração e que permanecesse no castelo onde morava, que colocasse o Sagrado Coração de Jesus no brasão da França, e que estivesse esse brasão com todos os soldados franceses. Luís XIV era um homem de Deus, mas não deu ouvidos ao pedido de Jesus. Exatamente 100 anos depois, no dia 17 de junho de 1789, levantou-se a Revolução Francesa, decapitou todos da família real, e hoje, séculos depois, nós vemos como a França negou o seu batismo. França de Lourdes, França de Santa Bernadette, França de La Salette, França de São Curadás e tantos santos, hoje vive como uma mesquita e como homens e mulheres que abandonaram o batismo. É raro ver um sacerdote lá. Eu acredito que se Luís XIV tivesse cumprido, só a imagem do Cristo do Sagrado Coração teria salvado ela de todo o mal que ia acontecer. Consagra sua casa ao Sagrado Coração. Tenha lá na sua casa a imagem do Sagrado Coração. Logo na entrada tem uma bênção para isso. Tem um dia. Tenha lá, você já abençoou, o padre sempre faz aqui. Padre, ano que vem faz isso também do Sagrado Coração de Jesus e Maria, assim como o Senhor faz em Santa Faustina. Tenha lá, entronize o Sagrado Coração, proteja o seu lar, tenha as santas imagens, a devoção, a piedade popular. Que o Sagrado Coração de Jesus entre na sua casa. Não faça como um rei, porque pelo batismo tu és sacerdote, profeta e rei. Entronize Jesus hoje, atenda o pedido dele. Assim como Santa Margarida Maria Lacoque falou, eu repito para você, o Senhor quer que você entronize ele como rei da sua vida, como rei do seu coração, e que você saiba que sem ele você nada pode fazer. Acolha Jesus, seja como Santa Isabel. Nossa Senhora vem com ele, provavelmente ela falou assim, Shalom, e o menino São João Batista estremeceu no ventre, e Nossa Senhora entra, ela fala, olha, quando eu ouvi a voz da tua saudação, o menino estremeceu de alegria, vamos festejar. Oferece para Jesus um pão de queijo no seu coração, e que nessa noite você possa dormir com a alegria de dizer, e saber que Deus te ama, e que não existe nada nesse mundo que pode te separar do amor de Deus, que você dê livre acesso para o Senhor, e você possa dizer para Ele, Senhor, pois com o teu braço forte o Senhor realiza prodígios, milagres e sinais, entra no meu coração, eu te dou livre acesso, aumenta a minha vida de oração, aumenta o meu amor aos sacramentos, Senhor, e que eu saiba acolher o meu irmão, acolher o meu próximo, sentir, eu não posso fazer nada posso fazer sem o meu Senhor. Pela graça do Espírito Santo, Senhor Jesus, eu dou livre acesso para você, e fala assim comigo, Senhor Jesus, eu te peço perdão de todas as vezes que eu me comportei com orgulho, com uma autossuficiência, assim como aconteceu, Jesus, com aqueles discípulos que estavam com o Senhor no barco e falaram com o Senhor que podia deixar, que eles eram pescadores, e o Senhor dormiu na proa, mas veio uma tempestade, e eles ficaram desesperados e pediram, Senhor, me acorde. E o Senhor foi e mandou o mar parar, mandou o vento acalmar. Senhor, assume o controle da minha casa, da minha vida. Senhor Jesus, que eu não possa confiar apenas em mim, mas que os teus dons e carismas em mim possam fazer a obra que tu queres. Porque aquilo que tu queres e como queres
eu quero também. Eu quero E que eu saiba te acolher, Jesus. que eu saiba te acolher. Eu abro, Jesus, Eu abro, Jesus, as portas as portas do meu do coração meu coração e te dou, Jesus, e te dou, Jesus, livre acesso. livre acesso. Age em minha vida, Age em Senhor. minha vida, Jesus. Age em minha vida, Senhor. Cante isso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Cante isso. Eu abro Vamos as de pé. portas do meu coração, te dou livre acesso. Canta os Pois braços. com teu braço forte, pois com teu braço forte, Realizas prodígios, Senhor. Ao vencedor concederei assentar-te comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono, nós vamos ser vencedores. Com teu braço forte, Jesus. teu braço forte, Senhor. Meu Deus e Senhor, me ergue. me ergues do chão. Uou. Pois com teu braço forte realizas prodígios. Realizas prodígios. Oh, Senhor Jesus, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão, ergue, Senhor, o teu povo. Me ergues do chão. Muito bem, muito bem. Serviu o povo? Sim ou não? Sim. Parabéns. Vamos selar.